Olá, meu nome é Jefferson Matheus de Oliveira, trabalho na Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica e sou aluno de mestrado em Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Santa Maria. Irei apresentar o trabalho intitulado Análise da viabilidade técnica de manobras de paralelismo entre alimentadores de distribuição utilizando chaves monopolares. As redes de distribuição aéreas geralmente operam na configuração radial e podem ser reconfiguradas através da abertura ou fechamento de dispositivos de proteção em manobra, passando a operar temporariamente em anel, havendo transferência de blocos de carga. As reconfigurações ocorrem em regime normal de operação, contingências e desligamentos programados. O paralelismo temporário entre a hélice ajuda a evitar desligamentos de cargas. Devido aos chaveamentos, podem surgir transitórios eletromagnéticos, causando sobretensões, sobrecorrentes e deformações nas formas de onda. Na operação dos sistemas elétricos podem ocorrer falhas. Curtos-circuitos e sobrecargas podem ocasionar danos significativos aos equipamentos. A proteção dos alimentadores é dotada de relés de sobrecorrente incorporados a um disjuntor. A maioria dos relés utiliza curvas de tempo inverso padronizados pela norma IEC 60255-151. O paralelismo temporário entre alimentadores auxilia na melhoria de indicadores de continuidade, tais como o DEC e o FEC. Aqui temos o sistema elétrico do estudo de caso, modelado no software ATP e sua interface gráfica ATP Draw. Ele consiste basicamente de dois alimentadores reais da área de concessão da CED, pertencentes a duas subestações distintas. Aqui temos a primeira subestação, com sua fonte, a subestação 2, que temos a fonte da subestação 2, os dispositivos de proteção, que são os relés de sobrecorrente em cada uma das subestações, as cargas que foram modeladas ao longo dos dois alimentadores, um banco de capacitores, a chave de interligação NA, chave de interligação dos alimentadores NF e alguns dispositivos de medição que foram modelados no ATP. Nessa modelagem considerou-se cargas equilibradas. Os passos de manobra consistem na primeira etapa, que é fechar o paralelismo temporário na chave 2, e na segunda etapa, que é desfazer o paralelismo abrindo a chave 1. Então ocorre a transferência parcial de carga entre os alimentadores. As cargas 5, 6 e 7 e o banco de capacitores são transferidos do AL1 para o AL2. Cabe salientar que as chaves seccionadoras monopolares devem ser abertas com um dispositivo de abertura sob carga, conhecido como Ludbuster, e que uma das premissas adotadas pela CE em manobras de paralelismo através de chaves monopolares é que a proteção de neutro não deve ser bloqueada. Foram avaliados os transitórios eletromagnéticos e o impacto das manobras no sistema de proteção. A tabela 1 mostra os ajustes dos relés utilizados no ATP, que são os mesmos parâmetros de campo. Nota-se que as curvas utilizadas em ambos os relés são diferentes. Foram avaliadas as correntes e as tensões nas chaves de interligação, nas cargas e na saída dos alimentadores em dois cenários de simulação, variando-se os tempos de chaveamento entre cada fase. Os intervalos foram ajustados de maneira que o tempo fosse suficientemente grande para o transitório se acomodar, a fim de que o transitório gerado na manobra de uma fase não interferisse nas outras. No primeiro cenário, o tempo total de simulação foi de 3,5 segundos, com meio segundo entre cada passo de manobra. Nas duas chaves, é possível verificar que ocorreram transitórios de corrente durante o fechamento da chave 2 e que praticamente não tivemos transitórios durante a abertura da chave 1. Nas saídas de cada alimentador, fica evidenciada a transferência de carga entre eles. Houve redução da corrente no AL1 e aumento da corrente no AL2. Nota-se que o AL1 apresentou transitórios mais elevados que o AL2. Analisando o comportamento das correntes lidas pelos relés nas subestações, na saída de cada L, e os ajustes dos relés na tabela 1, percebe-se que as proteções instantâneas de fase e de neutro tendem a não atuar, assim como a função temporizada de fase. Isso é porque os ajustes dessas três funções estão bem acima dos valores de corrente medidos no sistema.
A proteção mais sujeita a atuar é a de sobrecorrente temporizada de neutro, a 51N, devido aos desequilíbrios de corrente nas manobras monopolares. A partir disso, o comportamento das correntes de neutro foi analisado separadamente. Seus gráficos mostram que o ajuste de picape de corrente de 80 amperes da função 51N é ultrapassado em alguns passos de manobra, tanto no fechamento quanto na abertura das chaves em ambos os alimentadores. Aqui o gráfico ilustra as curvas inversas mais utilizadas e a equação descreve o comportamento dessas curvas. Na tabela 2 são destacados os valores de corrente em que o ajuste de picape é ultrapassado e os respectivos tempos de atuação calculados para os dois alimentadores. Na área sombreada do gráfico, podemos ver que os valores de corrente medidos estão no início das curvas, entre os múltiplos 1 e 2 da corrente mínima de operação do relé, o picape de 80 amperes. Para esse estudo, a inclinação das curvas mostra que a normalmente inversa atuaria antes da extremamente inversa para a faixa de valores de corrente medidas. Dessa forma, o relé do AL2 atua mais rápido que o do AL1. A seguir foi realizado um segundo cenário de simulação, modificando-se os tempos de abertura das chaves. Foram mantidos os intervalos de meio segundo entre as manobras de fechamento, e na abertura, os tempos foram aumentados para intervalos de 5 segundos entre as manobras, um total de 13 segundos de simulação. O gráfico da esquerda apresenta a corrente lida pelo relé do AL2 e o da direita ilustra os sinais de partida e de trip da função 51N. O sinal tracejado em azul mostra que no fechamento da fase A, na chave 2, houve partida do relé sem ocorrer trip. Na abertura da fase A, na chave 1, ocorre nova partida do relé em t igual a 2,017 segundos. Em t igual a 7 é fechada a fase B. O sinal vermelho mostra que ocorre a atuação do trip em t igual a 8,13 segundos, desarmando o disjuntor da subestação 2 antes do último passo de manobra, previsto para ocorrer aos 12 segundos. O tempo de trip medido na simulação foi de 6,13 segundos e o valor teórico calculado com a equação IEC foi de 6,04 segundos, o que demonstra que o tempo de atuação do relé está correto. Foram analisadas 5 restrições técnicas. O primeiro critério é o de sobrecarga e seu objetivo é não permitir a ultrapassagem da corrente nominal admissível nos condutores da rede. A tabela 3 mostra que não houve violação dessa restrição. A tensão em regime permanente deve estar entre 0,93 e 1,05 PU do valor de referência, segundo o módulo 8 do PRODIST, que é de qualidade da energia. Não foram identificadas variações significativas nas magnitudes de tensão ao longo dos alimentadores. Já no critério de ajustes de proteção, não tivemos violação das proteções 50F, 50N e 51F. No entanto, a proteção 51N atuou no relé do AL2 no segundo cenário de simulação, inviabilizando as manobras. A fim de evitar ou minimizar arcos voltaicos durante os chaveamentos, a diferença de tensão na chave de interligação não deve ser maior que 1 kV, valor adotado em outros trabalhos, porém com chaves tripolares. Essa restrição não foi transgredida conforme os resultados da tabela 5. Também para evitar ou minimizar arcos voltaicos, a diferença angular na chave NA não deve ser maior que 3 graus, valor considerado em outros trabalhos que utilizaram chaves tripolares. A tabela 6 evidencia a violação dessa restrição nas 3 fases, o que inviabilizaria as manobras. No entanto, alguns trabalhos mostraram que, mesmo com defasagens angulares acima de 3 graus, em alguns casos, a execução das manobras pode ser realizada pela concessionária. Como conclusões desse estudo, podemos ressaltar que no paralelismo temporário entre alimentadores através de chaves monopolares, a função 51N foi a mais sujeita a inviabilizar as manobras. Observou-se que o relé do AL2, com curva normalmente inversa para a função 51N, atuaria antes do relé do AL2, cuja curva é extremamente inversa. Foram avaliados 5 critérios de viabilidade técnica, havendo violação de 2, sendo que um deles é considerado conservador. Como sugestão para viabilizar a realização das manobras, poderia ser alterado o tipo de curva inversa antes e após as manobras, adotando-se um esquema de proteção específico para o intervalo de tempo necessário para os chaveamentos.
Outra possibilidade seria o aumento momentâneo do ajuste de picape do relé. Alternativamente, pode ser avaliada a viabilidade da exclusão temporária da função 51N. O estudo foi realizado em regime normal de operação, podendo também ser aplicado em desligamentos programados ou nas contingências. Por fim, o estudo se mostrou adequado, porém os resultados não podem ser generalizados. Devem ser consideradas as características de cada alimentador, bem como as condições que possam interferir nos tempos de manobra das chaves. Aqui estão as referências utilizadas no artigo. E aqui segue os contatos dos autores. Fico à disposição para responder eventuais perguntas. Obrigado.